Olá, você que nos acompanha aqui no YouTube. Meu nome é Israel Augusto. Eu sou Elza Musi. Nós usamos a hashtag Israelza. Então seja muito bem-vindo a mais um episódio do AreteCast. Essas patinhas que estão balançando por aqui também são dois personagens que estão com a gente, que é o Max e a Cook. Então estão sempre aqui no nosso estúdio, né, de gravação aqui, dentro de casa, né? Então seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que é meio pesado, mas a gente vai trazer né, uma perspectiva psicoemocional, os impactos que isso causa na vida de quem é agredido, né, e em que ponto, né, o que acontece para que o ponto chegue aí. O tema é violência doméstica. Como eu já acabei de falar, para o pessoal que está ao vivo nos acompanhando no Instagram, violência doméstica é um assunto que já estava na nossa pauta para falarmos essa semana, mas a semana praticamente pediu para a gente abordar esse assunto, porque nesse momento o assunto que está nas redes sociais, que está nos jornais, que está em todas as mídias, é justamente mais um caso muito famoso, que é o do DJ Ives, né? Que saíram os vídeos, a esposa dele colocou a boca no trombone e soltou os vídeos, né? Além de ter denunciado ele na delegacia, soltou os vídeos, porque assim, não fizeram nada na delegacia, ele não tá preso, não aconteceu nada. E ela denunciou isso publicamente. Ela soltou os vídeos porque ela tinha colocado câmeras de segurança dentro de casa e a gente viu o horror que ela estava vivenciando, né? E aí a gente resolveu abordar esse tema de uma forma bem geral, né? A gente tem falado bastante aqui sobre relacionamento conjugal, mas a gente quer falar sobre violência doméstica de uma forma geral. A gente vai falar, sim, sobre pais, a gente vai falar sobre esposo, esposa, mas a gente vai falar também sobre pais, filhos, irmãos, etc. Violência doméstica, como que acontece isso dentro de casa, quais são os impactos disso, né, na vida dessas pessoas que vivenciam. E você está convidado a participar desses papos que acontecem aqui com a gente ao vivo, toda terça-feira. O AreteCast acontece ao vivo, no formato de live no Instagram, às 19h31. E os vídeos ficam gravados, tanto no IGTV quanto no YouTube. E os cortes também ficam gravados aqui no YouTube, no Shots do Arete. É o canal Shots do Arete. E que é para você degustar ali em pequenas doses. É isso daí. Então vamos tratar o tema, né? Você já começou falando aí do DJ, como é que é o nome dele? DJ Ives, né? Que aconteceu. Mas a gente poderia citar tantos outros, né? Esse é só mais um caso que acontece. E como a Elza falou, a gente vai falar de maneira geral, porque é claro que quando envolve uma criança e tudo, é um tipo de efeito, teve é uma o caso questão, recente né? do menininho Henry Borel, né? O Henry, também, que é padrasto, né? O complicado, padrasto né? e a própria mãe, né, estão envolvidos no assassinato Há um ano garoto. retrasado, eu acho que a gente teve um caso mais, assim, talvez mais grotesco no Brasil, que foi com aquelas duas mulheres Foi aqui em Brasília, foi aqui em Brasília, né? Elas estavam fugidas, na verdade, já tinham passado por vários estados, elas eram, acho que, da região norte do país, e estavam erradicadas aqui em Brasília, já fugidas da família. Por vingança de uma delas, do ex-marido, sumiu com o filho deles. E ela havia desposado já de uma outra mulher que também tinha uma criança, que também estava fugida do marido, ou seja, eram dois pais que haviam sido alienados de seus filhos, e essas duas mães viviam fugidas com essas duas crianças, pulando de estado em estado. As meninas, aliás, era uma menina e um menino em situação precária, tanto de escola, educação, porque ficava pingando de uma cidade para outra, não tinha acesso à educação direito, nem uma vida social, não tinham contato com outras pessoas. E o menininho foi literalmente transformado por elas em uma outra coisa. Elas rejeitavam a figura masculina e elas deceparam o membro dele. Ele viveu por 1 ano com o membro decepado de maneira grotesca dentro de casa. Viveu dores absurdas, infecções terríveis. Viveu
um ano de extremas agressões e acabou esquartejado, assassinado, e só depois do pior ter acontecido que uma delas, né, a mãe da menina, acabou se entregando e contando tudo na polícia. É muito triste, né? Gente, o barulho que vocês estão ouvindo é do aparelho que monitora a minha pressão, tá? Não se assustem. Elza tá fazendo o exame, aquele de 24 horas, que é muito bom. Ela vai ficar 24 horas sem tomar banho. Eu falei pra ela que ela vai dormir no quarto das crianças hoje. Da Amanda, esse aqui é o quarto do Arthur, e o meu tá lá. Eu vou dormir lá no meu quarto sozinho. Eu vou tomar banho de gato. De gato, tá bom. Então, olha só, gente, um ponto aí que a gente está colocando, né? Agora, recentemente também teve uma mulher que assassinou o marido dentro de casa. Então, por que a gente citou 3 exemplos, né? A gente citou exemplos de um jovem, de um homem que agrediu uma mulher que foi parar na mídia social. A gente citou um caso de um casal homossexual que também agrediu uma criança. Tem o caso aqui em Brasília recentemente de que uma mulher também assassinou o companheiro. Então, a violência é uma característica humana e eu acho que é uma questão que a gente tem que abordar, né? Existem, claro, em algumas culturas, um gênero talvez expressando mais traços, né, de violência do que outro, né? Mas é uma característica humana negativa, né, quando o ser humano ele desenvolve isso, não dá atenção a esse instinto mais violento no ser humano, ele acaba acessando, né, essas questões, esses instintos mais reprimidos ou não gerenciados, né, essas coisas, a coisa mais primitiva que é em si, somado com uma diversidade de coisas, com falta de clareza sobre a sua identidade, sobre aquilo de quem ou outros traumas que eles herdaram dos seus sistemas familiares anteriores, que isso é o que mais acontece, né, esse padrão de repetição. E então, a verdade é que os relacionamentos das pessoas estão doentes, tá? Então, existe agressão entre um homem que agride a mulher, existe agressão da mulher que agride um homem, existe agressão entre casais homossexuais, existe agressão entre casais homossexuais e crianças que são adotadas, entre heterossexuais com filhos que são próprios deles, né? Então é uma questão assim de característica humana, é uma coisa que está abaixo de simplesmente uma relação de papéis sociais, né? Uhum. De sexualidade. É um problema também de não resolver dentro de si aquilo que precisa resolver. É um problema de autoconhecimento, de enfrentar suas sombras, de enfrentar aquilo que precisa ser enfrentado em si, né, e buscar se desenvolver, buscar se entender para poder realmente evoluir como ser humano e educar os seus comportamentos, suas emoções. Então esse é um ponto que a gente queria colocar. Quando a gente fez aqui a introdução já para o Instagram, a gente já estava falando que nosso papel aqui não é jurídico, não é debater lei, não é nada disso. A gente vai falar sobre os aspectos psicoemocionais, as dinâmicas familiares envolvidas. Então é isso. Exatamente. É um tema tão rico, acho que haveria tanta coisa para falar sobre esse assunto, né? A gente pode começar por algum lugar, né? Como você estava dizendo, né? Isso é uma questão humana. Sim. E, claro, sem querer tirar o mérito de um movimento feminino tá bastante forte nesse sentido. Eu acho que tem que estar mesmo, porque as mulheres estão muito unidas em defesa umas das outras e, nossa, passou da hora da gente, de fato, se unir e se proteger, porque antes a gente sofria calada, a gente não falava, a gente não denunciava e eu vejo isso como um movimento positivo nesse sentido, de quando a gente hoje vê acontecer, a gente se une, a gente age em favor umas das outras, até porque a gente vê que as instituições ainda são muito falhas e se a gente não grita, se a gente não soma forças, nada acontece, como foi agora, né? A moça colocou câmeras em casa, ela filmou, ela tinha todas as provas, ela denunciou e o rapaz continuou. Por hora saiu andando, né? Saiu, exatamente. Não foi presa em flagrante, nada foi feito. E assim, ela foi agredida diante de outras pessoas, diante da babá,
com a neném no colo. A neném foi agredida junto, né? Porque desde a gestação ela tem vídeos dela sendo agredida desde a gestação. E por nada ter sido feito, ela veio a público. E tendo vindo a público, ela está sendo processada por calúnia. Ele tá processando ela, né? Oi? Calúnia? Foi uma coisa... Calúnia e difamação. Uma reflexão que eu fiz, assim, independente, né, de se eles trocavam agressões e ela... Porque foi levantado isso por ele, né? Ela me agredia, então ela só mostrou a parte que interessava quando eu estava revidando e tal, etc. Assim, independente se era um revide ou não, a maioria dos vídeos, né? Se se ela manipulou alguma coisa ou não, isso aí é a justiça que vai ver. O problema é que os dois não tinham o mínimo de inteligência emocional para estarem juntos, né? E que o Estado falha reiteradamente em casos de violência doméstica. Eu sei que há uma dificuldade muito grande, porque há uma barreira social da cultura de que em briga de marido e mulher não se mete a colher, né? Eu acredito que a gente já teve que fazer uma intervenção certa vez, né? De uma agressão de vizinhos, né? A gente ligou para uma questão, né, de violência contra a mulher. Mas, assim, o que melhorou muito, inclusive, o serviço, né? Esse serviço. E fora aquela situação também lá no Rio Quente, né? No Rio Quente, eu tive que fazer uma intervenção uma vez, essa foi pessoal, né? A gente estava num resort, e aí tava saindo um cara junto com a esposa andava assim uns 5 metros atrás, e as crianças uns 5 metros atrás, né, da mãe. E o homem lá reclamando e tal, o cara era gigante, ele era muito grande, ele devia ter uns 1,90 m, bem forte assim, ele devia ter uns 50, 60 de braço, mais ou menos, o cara grande, alto, forte, né? E aí teve um momento que eles estavam subindo, eles estavam assim, andando na lateral, subindo, e era um lugar meio ermo, e ele achou que não tinha mais ninguém por ali, acredito eu. Por enquanto ele só gritava com ela não gritava. Naquele local ali, o que dá pra entender é que não tinha mais ninguém. Não tinha mais ninguém, porque ali onde eu tava não dava pra ver. A gente tava num rebaixado, assim. As meninas tinham ido ao banheiro, eu tava sozinho com meu filho, com o Arthur, e aí ele volta e pega ela aqui pelo pescoço, e meio um pelo cabelo, outro pelo pescoço, e balança ela e fala alguma coisa. Na hora eu dou um berro e falo assim, o que você tá fazendo aí? Larga essa mulher aí agora, aquele negócio todo. Aí ele, não se mexe na minha vida não. Eu falei assim, eu me meto sim. E aí eu fui lá em cima, chamei fui, né? Aí ele saiu andando na frente, ele viu que ia dar ruim, né? E eu tenho segurança para fazer isso, né? Eu fiz arte marcial durante minha vida inteira. Mesmo se eu não tivesse, se fosse para apanhar também faria, né? E chamei logo outras pessoas para testemunhar. A 10 metros à frente dele tinha uma segurança que ficou assim paralisada, ela não sabia o que fazer, né? E porque ela é segurança de dentro de um resort, mulher, o cara era gigante e ele já estava andando na frente. Eu falei, você tem que ir lá reconhecer qual é o apartamento que ele tá, porque a gente tem que chamar a polícia e tal. Aí a gente comunicou, a polícia foi chamada, aquela coisa toda. Mas é uma questão assim mesmo, sabe, de a gente precisa agir, né? Tanto quanto quando, né, uma mulher está sendo agredida, e quando aí a subnotificação em relação quando a mulher está sendo agredida já é muito grande, né? Porque tem-se a cultura de que eu preciso aguentar calado, porque é vergonhoso, é humilhante, né? Ninguém quer, às vezes tem um filho envolvido, tem uma situação financeira, às vezes a mulher é dependente do marido, né? Não quer desfazer o lar, acha que aquilo dali é só um período que vai passar e tal, etc. Então tem esse ponto, né? Então para a mulher já é difícil. E para o homem, quando ele é vítima de agressão, ainda é pior, porque tem a vergonha em relação aos amigos, né? E tem o próprio descrédito mesmo, que a sociedade em si dá, e a delegacia mesmo, às vezes nem registra, né? Uma agressão verbal, por exemplo, de uma mulher em relação ao homem, a delegacia nem registra, gente, pode esquecer. Por isso que às vezes eu falo tá? assim, sabe? Quando a gente está discutindo sobre machismo, que o machismo, ele não é prejudicial apenas às mulheres, ele é muito prejudicial aos próprios homens. Sim. Porque nesse sentido, a gente sabe que a violência doméstica, ela acontece
dos dos lados, dois né? lados. E a gente tem estatísticas de que ela é mais alta até em Em relação, vítimas fatais, em relação a em homens, né? relação aos homens. Só que os homens, eles não denunciam, porque para eles é ainda mais humilhante É. falar sobre o assunto. E recentemente também, ainda no mês passado, saiu no jornal e o próprio jornalista fazendo chacota da situação de um homem que filmou e colocou na internet. Eu não sei se ele estava ao vivo ou se ele filmou e postou depois. A mulher invadindo a casa dele, ela chutava o portão. Gente, ela arrombou um portão de ferro. O portão arrancou assim, ó, com cimento e tudo, e tombou. Entrou na casa dele e saiu rebocando ele na porrada. E ele chorando de desespero e filmando. É complicado. E aí saiu nos jornais e o jornalista ainda estava fazendo chacota da situação. O homem estava em total desespero. E é isso que os homens no Brasil fazem. Fazem chacota. Fazem chacota. É. Não só os homens, as mulheres também. As E eu mulheres vejo também. muito uma questão assim. Aí você falou do machismo, né? Aí tem a questão do feminismo também. Ah, apanhou, acha é pouco. Macho escroto, não sei o quê. Então, assim, são esses polos. Exatamente. Esses polos Aí- são um grande problema. Aí as feministas que agem desse jeito estão sendo tão escrotas quanto os machos escrotos que elas julgam. E aí é que eu falo que a feminista que assume essa postura, quando a gente falou aqui em podcasts anteriores sobre o equilíbrio entre masculino e feminino, como energias que estão presentes em cada um de nós e que precisam estar equilibradas, ânimos e ânima, a gente estava falando disso. E aí a gente viu que na história da humanidade, ânimos dominou ânima. E isso foi muito prejudicial. O machismo foi resultado disso. Só que aí o feminismo está se levantando e está tomando a energia de ânimos novamente para poder agir, ao invés de tomar a energia de ânima para poder garantir esse equilíbrio, tá fazendo mais do mesmo. E não é por aí. Ânima é intuição, é cuidado, é carinho, é gentileza. São as características essenciais femininas. É isso que a gente precisa levantar e trazer ao mundo. Quer ver? A gente acabou de falar aqui um exemplo. A gente viu uma mulher ser agredida, a gente se levanta em proteção a ela, em cuidado, em vem cá, como eu posso te ajudar? Vamos oferecer apoio a essa mulher, rede de apoio, terapias, vamos agir em favor dela, vamos buscar uma plataforma jurídica, social, emocional, para poder apoiar essa mulher e lutar junto com ela. Aí nós estamos falando de ânima, equilibrando as coisas. E não cuidando só da mulher também. E Hoje, cuidando você dos sabe, homens você também, sabe são, que tem um que grupo de são mulheres. vítimas do próprio machismo. Tem um grupo de mulheres hoje, cresceu muito. Elas foram, inclusive, num programa da Jovem Pan, recentemente. Elas eram feministas daquelas radicais mesmo. E elas tinham todo aquele rol de defesa, né, que é o eixo, né, da estrutura que o movimento feminista defende. E elas presenciaram algumas mulheres fazendo denúncias mentirosas e viram a quantidade de casos que existe de denúncias mentirosas. Inclusive, no Rio de Janeiro, elas descobriram, e é um fato hoje, não tem como se negar, existe uma rede entre advogados que orientam mulheres que, mesmo não sendo agredidas, tentam colher alguns tipos de situações ou provocar alguns tipos de situação e fazer uma denúncia mais específica para tirar os homens da própria casa. E depois conseguirem pensão, ou seja, instrumentalizando uma lei que a intenção da lei foi boa, tem algumas falhas, né? Mas tem distorções, tem sido usado por muita malandragem, tanto de advogados
advogadas e algumas mulheres, para tentar afastar homens do lar, que é a Lei Maria da Penha. É ótimo que se proteja as mulheres, mas vai chegar um ponto que essa lei vai acabar sendo Gente, vocês estendida para percebem a homens também. gravidade disso? Vocês percebem a gravidade de você acabar invalidando o valor de uma lei como essa por conta de atitudes de mulheres que estão se utilizando de brechas nela para fazer denúncias falsas para conseguir bens materiais em questões de divórcio, para ficar com casa ou para Afastar o companheiro mesmo. afastar o companheiro dos filhos porque quer ficar com guarda exclusiva, por questões totalmente egoístas. Egoísta. Não tem outra palavra pra dizer. A pessoa está pensando somente nela, não está pensando em filho, não está pensando na sociedade, no coletivo, em absolutamente nada. Ela põe absolutamente tudo a perder. Porque ela tem um objetivo egóico que ela quer colocar em prática, custe o que custar. E existe toda uma máfia trabalhando em torno disso. É lastimável que isso esteja acontecendo. É muito lastimável, porque quem perde somos nós. Porque nós precisamos dessa lei, nós precisamos desse cuidado, nós precisamos dessa proteção. Então a gente tem que se levantar contra essas pessoas que estão fazendo isso. E assim, tem algumas estatísticas, né, que saíram recentemente, 2018 para cá, então é recente para um nível Brasil, né? Que mostram esse problema da alma do ser humano, e esse é o nosso ponto, né? De que há um problema na alma do ser humano, em que, por exemplo, há estatísticas essa estatística mostra que mais meninos durante o namoro são agredidos do que meninas. Então, são agredidos com tapas, com empurrões, né, com agressões verbais e tal, etc. Também mostrou que a violência masculina hoje ainda é maior do que a feminina, a não letal, ela é maior, mas a feminina cresceu muito nos últimos 15 anos. Existem países que a violência doméstica praticadas por mulheres já chega a 40%. Não só as que vão levar à morte, mas a qualquer âmbito. Então, é uma coisa de uma sociedade doente mesmo. Entendeu? Então, todo mundo precisa, e eu acredito sempre nessa coisa, eu acredito no poder do indivíduo. E talvez seja até um reflexo, assim, da opressão anterior. Fato, a teoria da vara envergada, que é aquilo que a gente já conversou aqui. Explica um pouquinho sobre a teoria da vara envergada, amor. O que é a teoria da vara envergada? Vamos imaginar uma varetinha de bambu. Se você enverga ela para um lado e amarra a pontinha dela de um lado só e deixa ela muito tempo amarrada ali, quando você soltar, ela vai ficar envergada para esse lado. Para que você obtenha um equilíbrio, manter ela retinha de novo, você vai ter que manter ela envergada para o outro lado, amarradinha ali, para conseguir trazê-la de volta aqui para o centro. Então, o que acontece nesse exemplo que nós estamos falando? Talvez as mulheres tenham permanecido por tanto tempo oprimidas sob forte violência que é como se elas tivessem envergado a vara para o outro lado. Agora nós é que violentamos. Talvez num impulso inconsciente de tentar buscar essa compensação. E garantir sobrevivência, né? Exatamente. E o que é que precisa ser feito? Ganhar consciência. E é exatamente isso que acontece, gente, nos sistemas. Quando a gente estuda constelações sistêmicas, esses movimentos realmente eles acontecem. A gente os sistemas buscam a homeostase, o equilíbrio. Então, de alguma forma, aquele conteúdo que está reprimido vai tentar se manifestar, né? Vai tentar se mostrar, ser visto de forma das formas mais variadas possíveis, porque ele está tentando
fazer com compensar, que as né? pessoas... tentando compensar, equilibrar, porque ele está tentando fazer com que as pessoas tomem consciência daquele assunto e equilibrem aquilo de uma maneira consciente. Tenta dar um Enquanto exemplo. elas não fizerem isso de maneira consciente, ele vai fazer do jeito dele. Então, um exemplo é esse. Uma mulher que foi... vamos pegar aqui. A gente pode pegar gerações inteiras em que eu tive mulheres que foram violentadas dentro de casa, né? Homens muito agressivos que batiam, que oprimiam, que prendiam mulheres dentro de casa, que faziam muito mal a mulheres. Vai chegar um ponto em que nas gerações seguintes eu vou ter mulheres extremamente fortes, independentes, Rígidas, que né? rejeitam a figura masculina. Que elas podem até se dar em casamento. Porém, elas vão oprimir esses maridos. Eles não têm voz dentro de casa. Elas oprimem os filhos homens. E elas não sabem por que fazem isso. E às vezes elas nem têm consciência de que fazem isso. Mas eles são extremamente oprimidos e eles sofrem isso na pele. E eles tentam mostrar isso pra ela, ela não aceita. Mas... E aí, assim, às vezes até afugentam esses homens, acabam sozinhas, solteiras. E isso começa a se repetir de geração em geração até que uma delas tome consciência e perceba: tem algo errado aqui. Por que que na minha família Repete-se esse padrão, né? nenhuma mulher consegue se entender de maneira equilibrada com os homens, não consegue manter um casamento equilibrado, sempre termina em divórcio? E por que que a gente é tão agressiva? E aí, quando você vai constelar esse assunto, você vai ver que houve gerações e gerações e gerações anteriores de mulheres que foram massacradas, literalmente massacradas. Só que quando essa pessoa toma consciência desse assunto de maneira consciente, o que que ela faz? Ela faz os reparos. Ela faz os reparos, exatamente. E como que é fazer os reparos? Não é que ela vai consertar aquilo que aconteceu nas gerações anteriores, não. Ela vai simplesmente reconhecer aquilo que aconteceu, porque o sistema só quer que aquilo seja visto. Então, às vezes a gente usa frases de solução. Eu vejo vocês. Eu sinto muito que isso tenha acontecido dessa forma. Eu tomo de vocês o aprendizado que tudo isso me traz, né? Então, eu tomo da minha ancestralidade aquilo que vem de força, aquilo que vem de positivo, o aprendizado que tudo isso traz. E hoje eu compreendo que existe um equilíbrio entre masculino e feminino, né? E eu consigo deixar isso para trás e olhar para frente de um novo jeito. E aí eu vou reconstruir a minha jornada sem essa lealdade inconsciente. Eu não preciso trazer essa missão de querer equilibrar uma coisa a mais, porque eu já tomei consciência e trouxe o aprendizado. Se eu aprendi, eu não preciso mais ficar me esforçando para equilibrar nada. E nem migrar porque para o outro polo. aprendizado já é o equilíbrio. O aprendizado já é esse equilíbrio. É eu entender que ânimos e ânima têm o seu papel e eu integro masculino e feminino dentro de mim primeiro. Quando eu faço isso, aí eu tô apta a me unir a um homem, ou seja o que for. Se eu tenho uma outra orientação sexual, se eu vou me unir a uma mulher, aí eu também vou respeitá-la com ânimos e ânima dela. Não sei qual que é a sua orientação, sabe? O que interessa é que vocês reconheçam que existem essas duas energias, né, que os orientais chamam de yin e yang. É preciso enxergar isso. São duas energias. São duas forças que estão estão na presentes gente, né? em cada um de nós, esses dois polos.
Aquele polo da firmeza, da disciplina, da autoridade e aquele polo da sutileza, da amabilidade, da intuição, o polo da racionalidade, o polo da espiritualidade. Tudo isso precisa estar integrado dentro da gente. Eu não posso pender nem só para um lado, nem só para o outro, senão estou incompleta. Se a gente quer ser inteiro, a gente tem que olhar para os dois lados. Se a gente quer que o nosso sistema esteja equilibrado, a gente tem que olhar para os dois lados. E às vezes, isso aqui é só um dos casos em que é possível que uma família experimente violência doméstica, por exemplo, da mulher para com o homem. E também pode acontecer do homem para com a mulher. Dos pais com os filhos. Dos pais com os filhos. Eu fui criado desse jeito, meu pai me batia para arrancar o couro, eu vou repetir com meus filhos e tal, e tarará, até que alguém bote a mão na consciência, tome consciência daquilo e fale, calma aí, será que no ano em que nós estamos, com o perfil de comportamento do filho que eu tenho, do acesso à informação que eu tenho, que o meu filho tem hoje, eu preciso lidar de maneira violenta, né? Não estou falando de correção, tá? Corrigir filhos, o pai e a mãe tem que temperar isso mesmo, tá? Às vezes, o castigo ou a fala não resolve. Você tem que demonstrar uma certa força, inclusive física. É diferente de violentar fisicamente os filhos de vocês, espancando e batendo, tirando sangue, etc. A gente não está entrando nessa seara. A seara da correção, de dar um tapinha na bunda se for necessário, já dei, raríssimas vezes, dei 2. Em todos os 10 anos do Arthur, a Amanda tomou uns tiquinhos também, né, amor? De vez em quando. Por quê? Porque ultrapassou o limite, porque tentou enfrentar. Aí quando você tenta lidar, bater de frente, quando o filho tenta bater de frente com a gente, tentar enfrentar, inclusive fisicamente a gente, ele tem que entender quem é que manda de verdade. Porque o argumento verbal ainda não foi, né? Não resolveu, o nível de maturidade dele, infelizmente, não alcançou, então ele vai ter que receber uma correção de uma maneira diferente. É o que é diferente da questão da violência. E existe, né, a forma certa de fazer, né, gente? E assim, dói muito mais na gente com certeza. do que neles. E existe o jeito certo de fazer, a forma certa. Eu me lembro que eu fui orientada uma vez por um psicólogo, que eu achei interessante o jeito dele de me falar se eu precisasse corrigir, para não usar a minha própria mão, para que o meu toque físico para ela não fosse associado a dor e a violência. E eu me lembro que a primeira vez que eu precisei agir com ela dessa forma como disciplina, o que estava perto de mim era o controle da televisão. E eu dei na bundinha dela com o controle da televisão. E aí eu fiz o jeitinho que ele me orientou. Eu sentei ela na minha frente, fiquei na mesma altura que ela para olhar nos olhos. Expliquei para ela que para mim era tão dolorido quanto, mas que todas as vezes que eu precisasse mostrar para ela que eu sou maior do que ela, que eu que era a autoridade e que ela deveria me respeitar como mãe, se fosse necessário, eu faria novamente. E que um dia ela ia entender. E ela super entendeu, assim, me surpreendeu. E a assim. criança entende que é exceção, que não é a regra. Você não dá uma voadora no seu filho toda vez que ele deixa cair um prato no chão, e entendeu? não é aquela coisa que é pra machucar. É para demonstrar uma presença mesmo, porque a criança não está no nível de maturidade de entender ou de aceitar o argumento. O pai e a mãe não podem ficar no mecanismo de ficar adulando a criança como se a criança fosse superior ao pai. Aí tem que exige esse equilíbrio que a gente está falando aqui, esse equilíbrio interno, essa saúde emocional de pai e mãe para ter condições de aplicar uma disciplina dessa forma. E que é o que está faltando hoje em dia. E por isso que os pais estão agindo de maneira desmedida em relação aos filhos. E eu estava falando agora de constelações. Um dos primeiros casos que eu estava estudando quando eu comecei a ler Bert Hellinger, né? Era o caso de um homem em que ele presenciou o pai agredindo a mãe muitas vezes. E a mãe era muito submissa. É uma mãe que não respondeu, nunca. Ela nunca deu uma resposta àquele marido.
Então, essa mãe, ela nunca respondeu verbalmente, ela nunca respondeu fisicamente, ela nunca procurou ajuda de ninguém para se defender dele, ela aceitou tanto os tapas, os chutes, os arranhões, as traições, porque até família e filho fora ele fez do casamento. Pressão sendo medida. Ela nunca deu nenhum tipo de resposta. E o que acontece quando isso acontece num sistema? O sistema, ele precisa se compensar. Porque uma das leis sistêmicas é a lei do dar e receber. Se existe alguém infligindo uma agressão tamanha, ele precisa receber algo em troca. Nem que seja uma repreensão. Um dedo apontado na cara dizendo: o que você está fazendo é muito errado. Você está me ferindo profundamente. Você produziu um buraco na minha alma. Algo precisa ser feito. Ela nunca fez nada, sabe? E aqueles filhos presenciaram isso. E esse buraco foi transportado para a alma deles. Então, como que esse filho manifestou isso na vida adulta? Ele se tornou extremamente... Perdão, gente, foi o contrário. Era a mãe que fazia isso com o pai, tá? Então, a mãe fazia isso com o pai. Ela batia, ela xingava, ela machucava, ela traía, ela etc. E o pai era submisso, tá? Então, como que o filho agiu na vida adulta? Em lealdade ao pai, ele se vingava da mãe em todas as mulheres com quem ele se relacionou. Tratando todas as mulheres. Então, ele batia, ele traía, ele violentava, porque era como se ele estivesse dando a elas a resposta que o pai deveria ter dado à mãe. Um processo totalmente inconsciente, que ele estava tentando equilibrar no inconsciente dele. Que lá dentro acessou e definiu que eu nunca vou me permitir passar por isso. Mulheres, e ele batia e ele agredia. E ele tinha amor por aquelas meninas. E ele sentia, ele também sofria com aquilo. Somente quando ele tomou consciência de que ele estava tentando infligir à mãe dele uma dor que era do pai, foi que ele conseguiu se curar dessa doença. Só que muitos estragos já haviam sido feitos. E algumas coisas não tem volta, já era tarde, né? Já era tarde para ele conseguir cicatrizar algumas feridas. Assim, a gente já comentando alguns assuntos, algumas coisas, né? Existe um clássico, né, que é o ciclo, né, da violência, como é que ela funciona. Você tem o aumento da tensão, então, e depois vai escalonando, né, o problema até acontecer a agressão, e depois vem a lua de mel. Então você tem o aumento da tensão, né, da temperatura, o negócio vai ficando feio, é a briga, é a discussão, é a troca de acusações, pode ser no mesmo dia, pode ser durante semanas, que o clima lá em casa não está muito bom, então vai indo e tal, uma troca ali, um passivo-agressivo aqui, um agressivo totalmente dali, né, falando e tal, aquela troca de acusações e aquele joguinho idiota, besta, né, do dia a dia ali, que alguns casais entram na vibe e vão só retroalimentando, né, o desamor um pelo outro. E aí acontece um ato de violência, do homem contra a mulher, da mulher contra o homem, dos pais contra o filho, o pai se vinga no filho, a mãe se vinga nos filhos, etc. Acontece ali um ato de violência e depois vem o arrependimento. E com o arrependimento vem as promessas. O que a gente, quando vai casar, a gente faz o quê com as pessoas? A famosa ressaca moral. A ressaca moral, e a gente faz o quê quando a gente vai casar? A gente faz promessas. Que tudo vai ser novo, que tudo vai ser diferente, que eu nunca mais vou fazer isso, que eu nunca mais vou fazer aquilo, que vai ser legal, que a gente vai dar certo, que a gente vai fazer e tal. E vem uma fase de lua de mel. Nutrida com o quê? Com remorso, não é arrependimento, né? Se a gente for pegar a origem da palavra arrependimento é mudar de atitude. O remorso, ele faz promessas. Então, é bem aquela música, Entre Tapas e Beijos, né? Sim, exatamente. Então, o que acontece?
você tem esse ciclo de violência, mas daqui a pouco aumenta a temperatura de novo. Então, aumenta a temperatura, ato de violência, lua de mel. Aí depois arrefece um pouco aquilo ali, aí depois aumenta a temperatura e tal. Então é um ciclo. A pessoa não consegue romper o ciclo porque ela está sempre sendo nutrida de expectativas de que aquilo vai mudar. E aí ela vive anos assim. Passa 1 ano, passa 2, passa 3, passa 10 anos. E de repente você olhou para trás, seus filhos estão grandes, você está preso num relacionamento, você não cuidou da sua vida, você não fez o que você tinha que fazer por você não foi desenvolver uma profissão, você não foi fazer uma terapia, você não se posicionou e depois fica difícil. Porque aí você está mais velho, já acha que o tempo passou e agora eu vou morrer sozinho, vou morrer sozinha, e etc. E aí, mais uma geração debaixo do seu teto foi formada cheia de problemas emocionais. Fora isso, a sua vida também foi por água abaixo. Né? Então, essas questões, elas precisam ser enfrentadas. O ciclo de violência precisa ser quebrado. Às vezes, a pessoa que está passando por isso, às vezes é o único relacionamento que ela conhece. Ou ela veio de um relacionamento familiar complicado e ela não percebe que ou ela faz o ciclo de violência ou ela está passando pelo ciclo de violência. E aí é onde um terceiro, né, uma terceira pessoa, um amigo, uma amiga, ela consegue chegar e falar, olha, você não acha que tem alguma coisa errada com o relacionamento de vocês? Esse tipo de comportamento e tudo. Então, vai tentando colocar pelas beiradas. Hoje, o governo federal parece que treinou muitos e muitos já órgãos, né, incentivou, né, as pessoas que trabalham com atendimento a ter, né, essa questão de identificar a violência. Tá? Então, por exemplo, um dia muito quente, a pessoa chega de manga comprida até aqui assim, não tira um casaco, provavelmente ela está cheia de marcas. Então, às vezes ali, quando ela vai esticar o braço para pegar o dinheiro, aparece um roxo, uma cicatriz. Aí o cara já está ali, o caixa, por exemplo, do banco já está prestando atenção para perguntar, você está precisando de ajuda? E tudo. Né? Agora, recentemente, a mulher pediu socorro tem 2 meses, saiu até no jornal. Ligou pedindo uma pizza, só que ela ligou na polícia, né? Ligou na polícia, o policial chegou e falou assim, a senhora sabe que a senhora está ligando na polícia? Ela falou, sim, eu quero de pepperoni, alguma coisa assim. Aí o policial sacou por quê? Porque isso é treinamento, né? Então, assim, você tem o Disque 100, que é de violência doméstica, né? Disque 100 também, funciona muito bem, atende muito rápido. Tem um gesto que está sendo divulgado no mundo inteiro, que é quando uma pessoa está em perigo e ela não tem como dizer verbalmente porque ela está diante do agressor, que ela mostra a mão, põe o polegar para dentro e abraça o polegar. Então, ela pode te cutucar e fazer discretamente. Sim. Assim, ó. Às vezes ela vai fazer aqui embaixo, assim, né? Então, escondida. Tipo, se você tá passando, a pessoa bate em você e você já olha com raiva, né? Mas você olha pra trás e ela faz isso assim com a mão, ó. O polegar pra dentro faz assim, ela tá pedindo ajuda. Então, fique atento. Se você vê uma pessoa fazer esse gesto, é porque ela é vítima de violência e ela está diante do algoz dela. Então, ela tá pedindo socorro. Então, mantenha eles diante da sua vista e procure segurança, polícia, alguém volta. Ou se a pessoa tiver entrado num carro, anota a placa e vá atrás de ajuda. Bom, recentemente assim, teve um caso aqui também, em que, acho que foi aqui em Brasília isso, em que a moça entra no banco, acho que para sacar alguma coisa da conta dela, que o marido mandou. E no banco ela informa um funcionário que está sendo agredida. E o marido ela esperando lá de fora. O marido esperando lá de fora. E aí ele fala, vamos à delegacia. Ela fala, não, ele tá me esperando. Parece que o filho também estava dentro do carro, então ela tinha que voltar. E ele fala, tá. E ela deixa anotado num papelzinho o endereço dela. Só que o que acontece? Ele vai à delegacia e na delegacia diz, a gente não pode fazer nada. Porque ela não tá com você, a gente não tem garantia nenhuma. Eu sei que a gerente do banco ficou alucinada. Como assim não pode fazer nada? Ela pediu ajuda e ela foi na mídia, aconteceu, foi na delegacia da mulher, esculhambou geral. É isso que eu tô falando. As mulheres estão se unindo, né? E ela falou, ela pediu ajuda aqui e alguma coisa vai ser feita, sim, senhor. Aí, depois dela esculhambar, aí mandaram uma viatura lá e, de fato,
ela e o menino, o filho, estavam sendo agredidos. Ambos estavam com vários hematomas e machucados. E o cara foi preso em flagrante. É muito complicado, muito mesmo. E, assim, a gente tem falado aqui, até agora, muito da violência física, né? E existem outros tipos de violência, né, dentro do casamento. Mas antes de partir para isso, eu já vou te dar a minha opinião, tá, sobre essa questão do ciclo de violência, tá? Instalada dentro de um relacionamento, de um casamento, tá bom? Saia do casamento. Da forma mais clara que eu posso te falar é isso. Vaza, tá? Se você está sendo agredido, se você está sendo agredida pelo seu cônjuge, não fique casado com essa pessoa. Essa pessoa já rompeu com você. Não tenha dó. Seja sábio. Se você precisa arrumar a sua vida, arquitetar a sua vida antes disso, ter um mínimo de garantia de sobrevivência, alguma coisa, você já vai arrumando as coisinhas, entendeu? E saia. Por quê? Uma pessoa que está nesse nível de agressão física, ela é uma pessoa que precisa muito de ajuda. E não é uma ajuda do dia para a noite que vai resolver. Porque é uma pessoa que precisa trabalhar muito o emocional dela, a mentalidade dela. Isso às vezes vai durar anos de psicoterapia e etc. E você, se no primeira vez que ele perder ou ela perder as estribeiras, você pode ser uma vítima fatal. Então, se você está sendo vítima hoje de alguma agressão física do seu cônjuge, tá certo? Meu conselho para você é vaza. Eu vou te dizer por que, uma história pessoal minha. Eu já fui agredido fisicamente dentro de um casamento, tá? Do primeiro casamento que eu tive. O que eu fiz? Eu fui embora. Depois de um tempo, a gente se reconciliou e tal, mas naquele momento que estava insustentável, eu fui embora. Eu passei todos os dias para ver meu filho. Raridade eu não ter ido no horário que ela não estava em casa para poder estar com meu filho e tal, etc. Mas tomei as providências que eu precisava tomar, e não fui na delegacia, justamente com aquilo que a gente tinha falado. A desmoralização do homem, a falta de recurso. Quando a agressão, gente, é só verbal, é uma agressão, às vezes financeira e tal, contra o homem, é muito mais difícil para o sexo masculino transformar isso em algo que venha dar algum tipo de medida protetiva para ele, tá? E é nesse ponto que, infelizmente, a Lei Maria da Penha trouxe uma distorção. Por quê? Porque algumas mulheres se aproveitaram da lei para tentar dar golpes, né? Vídeo que a gente já falou antes. É claro que a lei precisa existir, mas essa lei ela precisa ser aprimorada. Por quê? Porque o perfil da sociedade está mudando. E a parte masculina também precisa de proteção. Aquele momento eu saí de casa com medo de a situação inverter. Não que eu tinha medo de agredir outra pessoa, mas da outra pessoa fingir que eu tinha agredido ela. Então o que eu fiz? Eu fui embora. Porque houve insinuação disso, né? Eu fui embora. Entendeu? Então, vazei. Se você puder, eu vou te falar. Não, a gente não aconselha divórcio da esposa. A gente não aconselha divórcio, mas se esse é o caso, saia. E aí eu queria citar uma situação que eu conheci de perto. Eu frequentei uma igreja uma época em que o pastor era psicólogo e ele saiu de uma igreja grande em Belo Horizonte por um tempo porque ele sofreu bastante preconceito lá de boa parte das pessoas que frequentavam essa igreja por ele ter aconselhado uma mulher ao divórcio. Justamente porque ela estava sofrendo violência grave doméstica. E tanto ela quanto a mãe dela sofriam ameaças de morte constantes, diariamente. E aí eu falo pra você que tem, às vezes, crenças religiosas relacionadas ao assunto. Ah, mas o meu casamento, mas ele vai mudar. A pessoa que está nesse nível de adoecimento, como Israel disse, ela não vai mudar de uma hora para outra. Isso vai envolver um longo período de tratamento e muita disposição pessoal. Isso, se ela não está disposta, só um minuto, marido.
Se ela não está disposta e nem está fazendo tratamento, isso não vai acontecer. E a tendência é piorar e chegar sim ao nível da fatalidade. E aí se você pensa, mas Deus não deseja o rompimento, a quebra da minha aliança. Entre a aliança de um casamento e a sua vida e integridade física, sério? Você acha que Deus prefere? E que aliança? E que aliança? Essa aliança não existe. Ela já não existe mais há muito tempo. Então, por favor, honre a Deus preservando a sua vida e fazendo algo de bom com a sua vida. Tá? Honre a sua vida, que é a maior dádiva que Deus te deu. Pessoal, casamento foi feito para ser bom. Se você pegar lá o versículo bíblico em Gênesis 1, né? A Bíblia diz lá em Gênesis 2, vai dizer que não é bom que o homem esteja só. Então, a ideia ali é que Deus está criando uma instituição familiar, de que o homem e a mulher se completam, eles vivem. E aquilo dali deveria ser bom. O casamento, ele vai passar por fases difíceis. E não necessariamente as fases difíceis vocês vão estar ruins no casamento. O casamento vai estar ruim. A fase difícil está fazendo vocês experimentarem coisas ruins. Mas o casamento não é ruim na fase difícil. Entendem a diferença? A fase difícil vai trazer coisas difíceis para vocês lidarem. Coisas amargas. Mas o casamento... O casamento vai ter que continuar sendo bom. Por quê? Porque o casamento, ele foi feito para ser bom. Se a pessoa que se uniu a você, a pessoa que fez promessas para estar junto com você, vocês testaram no namoro, testaram no noivado, estão casados e estão tendo esse tipo de problema, essa pessoa já rompeu a aliança. Porque quem agride o outro, quem agride, principalmente sistematicamente, está fazendo o quê? Está em desamor. E o que une o casal é o amor. A falta de amor pode ser, por exemplo, eu posso agir com falta de amor em relação a Elza e ela pode agir em falta de amor em relação a mim. Questões raras, questões ali que eu tô passando por um momento pessoal meio difícil, ela ou com um momento pessoal e tal, a gente tá com alguma dificuldade e tal. Tá faltando, sabe, um amor, um carinho, uma dedicação, um serviço. Isso pode acontecer no casamento. Não significa que há desamor. Agora, quando há desamor, é porque já tem violência. Já tem o ódio instalado, já tem a raiva. A outra pessoa está projetando em cima de você tudo aquilo que ela não conseguiu, todas as frustrações dela, todos os problemas pessoais dela, tudo. Então ela está colocando em você. Você passou a ser o bode expiatório dela. Por quê? Porque ela não olhou para dentro de si, não se curou, não se tratou. Você ia falar, amor? Eu até nem lembro o que eu ia falar, mas eu lembrei de um Reels que eu vi ontem. Era um vídeo de um casal. O rapaz colocou a câmera escondida assim, filmando. Ele tava no computador e ela tava saindo, não sei se era do banheiro, tava saindo de uma porta, assim. Na hora que ela abre a porta, ele baixa o computador. Aí ela pega e fala assim, tá vendo pornô de novo? Aí ele, não. Aí ela fala... Aí ela pega e começa a falar de outro assunto, assim, né? Fingindo que, tipo, não deu moral, né? Não, você não acha que não sei o quê, não sei o quê. Ela vai circulando, assim, por trás dele, senta do lado dele, assim, sabe? Daí ela pega e puxa o computador. No que ela tenta puxar, ele segura de volta e fica os dois, tipo, brigando, assim, e ela consegue puxar. No que ela abre, aí tem um papelzinho, assim, escrito. Vai se tratar, sua louca. Gente... Tudo errado. Com certeza. Desde o início. Pela fala dela. Não, e assim, ele postou isso na internet. Como vendo pornô de novo. Como estilo de vida. Não, postou, engraçado. A primeira frase dela, vendo pornô de novo. Era um Reels, TikTok e tal, só que eu vi naqueles vídeos rápidos do YouTube, né? Shorts. Os shorts do YouTube. Aí, no YouTube, o comentário dela, bem assim, poxa, me entreguei no de novo. Porque tá entre aspas. Ou seja,
ela mesma ficou constrangida porque ele postou o vídeo e ela acabou expondo, eles acabaram expondo que é uma briga comum deles. Constante, é. Que ele vê pornô, total desrespeito. Gente, total desrespeito. Por favor. Que ele fica vendo pornô e que isso incomoda ela. Porque, ó, se não incomodasse, vá lá. Mas mesmo assim, gente, é horrível, tá? O cara fica vendo pornô e eles têm brigas constantes por causa disso. E além de tudo, ela dá a volta, ela puxa o computador com violência. Ele fica ali na briga com ela e quando ela consegue puxar, tá escrito: vai se tratar sua louca. Esse é jeito de um homem falar com a mulher. Vai se tratar sua louca. E quantas vezes ela pode também ter feito isso, não só com pornô, mas qualquer tipo de ciúme também. Então, tipo, é um relacionamento que não é pra ser. Fatal ou fracasso. Não tem pra onde correr. Entendeu? Eles estão cavando a própria cova deles. Super saudável. É. E estão junto pra quê? Quando eu vi, eu fiquei, sério, eu fiquei passada assim. Você tava dormindo já, né? Tava com um pouco de insônia ontem, aí eu fiz o que eu não deveria, porque a última coisa que tem que fazer é ir pro celular quando você tá com insônia. Aí eu fiquei assim. Aí eu olhei pra você na hora e falei, cara, Doído, fiquei com vontade de comentar, sabe? Eu falei, gente, eu tô vendo isso. E eles postaram isso aqui, estão achando engraçado e bonito. Isso me traz, né? Essa questão que você colocou, isso me traz, assim, a gente estava falando muito de violência física, eu acabei entrando num outro assunto, e existem outros tipos de violência, né? Você tem a violência moral, daquele cônjuge que vai te difamando para os amigos, para as amigas, às vezes para preparar um terreno para um divórcio, mas às vezes pelo simples prazer de mostrar para o amigo ou para a amiga que ele domina, de que eu sou o maioral, de que meu cônjuge come aqui na minha mão, né, do que a minha esposa, que meu esposo come aqui na minha mão e tal, etc. Então, tem a questão da violência moral, se sentir superior, tudo um problema de autoimagem, né? Ou seja, o indivíduo que está precisando resolver a vida dele com ele mesmo, entendeu? E faz uma pancada de burrada com o outro, né? Porque projeta no outro, que quer, sabe, se realizar às custas, né, do sofrimento do cônjuge ou da imagem do cônjuge. Então, esse é um tipo de violência, né? Que é a moral. A outro tipo de violência é a patrimonial, também existe, né? Que aconteceu agora com aquela moça que a gente viu no podcast, lá, como é que é o nome dela? A Cris Paiva. Cris Paiva, que o cara, tipo, aproveitou que ela tava fazendo show em outra cidade. Ela recebeu uma ligação da vizinha, falando, você tá de mudança, você não me avisou nada. E ela, não. Aí ela falou assim, acho que sua casa tá sendo assaltada, então. Não. Era o marido dela, que da noite pro dia se enrabixou com outra mulher em outro estado. Simplesmente limpou a casa inteira e levou absolutamente tudo embora. A casa dela, que já era dela antes deles estarem juntos. Com todos os objetos, móveis, eletrodomésticos, tudo dela. Levou tudo embora. É loucura, né? Fora isso, isso e mais as outras coisas, né? Esse é o caso dela, é um caso muito louco. E tem os casos em que um obriga o outro a sustentar certos tipos de capricho ou fazer chantagens do tipo, se você não fizer eu vou embora, porque você não me agrada, você não me ama o suficiente. Então tem a questão da violência patrimonial, onde que um pega e arranca dinheiro da conta corrente do outro. Tem e o tem homem também a da tipo, manipulação. Fica com os cartões, senhas, tudo. A mulher não tem nem acesso ao dinheiro dela. E tem as mulheres também que, fazem esse tipo de jogos, assim. Não, pelo menos uma viagem internacional por ano, minha bolsinha da Michael Kors e não sei o que e tal. Tipo, e fazem chantagens emocionais em torno desses assuntos, assim. E o cara se endivida inteiro para satisfazer os caprichos dela e dentro daquela dominação ali, que é patrimonial e psicológica ao mesmo tempo, né? E a psicológica, que eu acho que é a mais frequente hoje. Né? Eu acho que tem aquela física que não é tão grave, de uma troca de empurrão,
né? Grave no sentido de morte, né? Mas é grave porque ela tem sua gravidade emocional também e física, mas é aquela que a troca de empurrão, marido e mulher que sai na porrada, entendeu? Que dá tapa na cara do outro, né? Que empurra, que bate, que joga coisas, joga objetos, né? Inclusive, os homens, geralmente, quando agridem mulheres, são com as próprias mãos, né? E as mulheres usam instrumentos, uma forma até de equiparar a força. Aí é ferro de passar, óleo quente, facada e tal, etc. A gente conheceu uma pessoa que o marido colocou soda cáustica no shampoo dela. No shampoo dela, pra ela tomar banho com soda cáustica. E a sorte é que, na hora que ela pôs na mão, ela sentiu a consistência estranha, o cheiro, e na mesma hora ela lavou, parece que ela sentiu alguma coisa. Gente, imagina o estrago. E depois, quando ela foi no armário dela, todas as roupas dela estavam com soda cáustica. Né? Ele tinha destruído complicado. Né? E tem essa questão, né, assim, que não chegou até a morte, né, mas são aquele aumento de temperatura do ciclo da violência. Tem gente que vai viver assim por anos. Nunca vai ser espancado, mas vai viver sendo hostilizado, beliscões, tapas e tal, mas nunca vai ser espancado, mas vive assim a vida inteira. Isso tem enormes danos psicológicos, né? De segurança, de acreditar em si mesmo, de amor próprio, de respeito de filho, de um monte de coisa, né? E você tem a agressão, né, sexual também que acontece. Geralmente as mulheres são mais vítimas, né, dessa agressão sexual que homens, né? Porque, por motivos óbvios, né? É mais difícil um homem ser violentado sexualmente, né? Isso acontece. Mas acontece porque às vezes o cara tem que se submeter a algum tipo de fantasia da mulher, porque senão ela vai procurar outro, então é um tipo de violência, né? Você tem que se submeter a algo que você não quer, com medo da tua esposa te trair ou fazer outra coisa e tal. Enfim. Exemplo de violência sexual, tá, gente? Porque às vezes não é só aquela violência que... Não é só o estupro, né? Que sob força e coerção o cara exercer ali a penetração. Mas são aqueles fetiches que a pessoa te força, te manipula pra fazer, como às vezes você não tem esse impulso, não é o que você gosta, mas o cara te manipula emocionalmente pra te fazer uma homenagem. Porque é meu sonho, se você não fizer, eu vou te trocar por outra mulher, ou eu vou embora com os nossos filhos, e não sei o que e tal. Várias coisas, sabe, assim, desse tipo. Ou você vai ter que transar com outro cara na minha frente, ou você vai ter que ir pra casas de swing comigo. Esse tipo de coisa. Às vezes a mulher não curte, ela não topa, ela não quer, mas ela é obrigada a participar, ela é obrigada a praticar pelo homem, ou vice-versa, às vezes o contrário também. Ela é coagida emocionalmente, psicologicamente a fazer essas coisas. Também é violência sexual. Isso. E aí dá um podcast para cada uma dessas áreas, né? E eu espero que vocês tenham... tem mais alguma coisa que você queira falar sobre esse assunto de maneira geral, assim? Acho que já tocamos em vários pontos. Eu particularmente acho. Se você tiver, você fala. Não? Então a gente vai finalizar nosso papo por aqui. Eu espero que você tenha aproveitado o máximo. Gente, sairão os cortes aqui, tem o episódio completo. Se você conhece alguém que está passando por uma situação, que você está vendo que o relacionamento não está indo bem, seja ele namorados ainda, sejam noivos, que é a época de dar errado, essa é a época mesmo, namoro e noivado, é a época de testar. Casamento, a gente come sal junto, mas o casamento não precisa ser ruim quando está comendo sal, e nem tem que ser ruim quando está comendo a sobremesa. Então o casamento tem que buscar ser bom o tempo todo. Então tratem o coração de vocês, sabe? Busquem autopercepção dos sistemas familiares que vocês vieram, dos padrões ruins que vocês estão repetindo de pai, de mãe, o que há de lealdade, o que não há. Vai tentar não, que tenta não consegue. Vai buscar ajuda, faz uma psicoterapia, conversa com alguém que seja mais sábio, sabe? Não para de dar ouvido para aquele amigo e amiga inflamado, para aquela amiga que acha que todo homem tem que comer na mão, que o homem tem que ser tratado no chinelo, e para de pegar conselho com aquele amigo seu que é o machão do trabalho, que só quer ser
vá buscar conhecimento, vai buscar sabedoria, vai ler livros, vai tentar se atualizar com pessoas que são mais sábias do que você, pessoas que são referenciais para vocês, na vida de vocês, e vem buscar, sabe, ser realmente uma pessoa com mais consciência individual, uma consciência para a vida. A vida, o casamento não precisa ser difícil, o casamento, a relação não precisa ser difícil, não precisa ser ruim, não precisa ser penosa, não precisa ser trabalhosa. Tem tudo para ser bom, tem tudo para fluir, tem tudo para ser construída de uma maneira inteligente. Então, não vivam em desamor. Casamento é amor, relacionamento familiar é amor. Se você está num casamento onde que tem desamor, sai fora. Principalmente se a agressão já migrou para uma agressão física. Vaza daí, porque esse cara ou essa mulher vai te matar uma hora ou outra. Não é profecia, é só estatística, tá? Então, tem mais algum recado para dar, amor? Não, é isso. Se você está vivenciando uma situação como essa, busque ajuda, denuncie, tá? Hoje em dia existem muitas ONGs, instituições perto de você, certamente tem algum grupo, tem alguém, busque ajuda. Eu não tenho oportunidade na rua, deixa um bilhetinho, faz o sinalzinho, certamente alguém vai observar e vai te oferecer algum apoio. É isso aí. Beleza, pessoal? Bom falar com vocês. A gente vai ficando por aqui em mais um podcast. Então, ó, beijão no coração de vocês e não esquece que estamos todos ligados na fonte, tá bom? Até mais, até o próximo, terça-feira que vem, 19 horas e 31 minutos, estamos juntos. Tchau, tchau.